bem, meus irmãos, podem tomar o assento. As leituras que farei então nessa manhã vai estar relacionada durante todo o período do texto que for comentar. Então nós faremos essas leituras então assentados mesmos. E uma coisa que a gente tem feito ao longo de todos os anos aqui, principalmente nas pregações livres, é falar sobre o nosso pacto de membresia. Nós já fizemos até mesmo uma série, falamos dos 5 pontos aí que nós temos basicamente em uma série inteira. Então, meu desafio aqui, obviamente, de forma bem resumida mesmo, é falar sobre esses 5 pontos, meus irmãos, e trazer a lembrança de responsabilidades que nós temos aqui para com a Igreja do Jardim Botânico, tendo em vista que aquilo que nós temos ali no pacto não é nada criado institucionalmente para sermos uma igreja, mas é algo baseado nas Escrituras, onde quando nós firmamos um pacto com os membros, nós não só fizemos isso com as pessoas, mas principalmente com Deus. A nossa responsabilidade, e é disso que eu quero tratar, e com base na unidade da igreja, é com que nós podemos então ser uma comunidade. E a partir das leituras que nós faremos ao longo de cada ponto que nós temos, inclusive no próprio pacto, eu pedi que os irmãos projetassem, não sei se a gente vai conseguir projetar, para a gente ir acompanhando. Eu não vou ler diretamente cada ponto do nosso pacto, mas eu falarei, então... acho que é só... Tem cada pergunta em separado? Então, meus irmãos... eu não falei diretamente o texto, mas toda vez que eu citar aqui o ponto, que os irmãos percebam, então, o que eu estarei comentando a respeito do nosso pacto. Isso é muito importante, meus irmãos, para que a gente venha perceber, né, nós temos ali, inclusive ali atrás, instalado ali no painel, esse pacto para que venha nos lembrarmos, então, da importância, meus irmãos, do que é poder viver em comunidade e seguir a Cristo e buscar a Cristo. Então, nessa manhã, meus irmãos, a Bíblia, ela nos exorta a vivermos em comunidade, em unidade, e dessa forma nós podemos então seguir bem como povo de Deus por meio das Escrituras. E a nossa primeira expressão aqui em relação ao nosso primeiro ponto tem a ver com algo que é fundamental e que muitas vezes nós não levamos em consideração a importância disso. Nós sabemos que tudo que nós repetimos várias vezes, ou aquilo que vira uma rotina em nossa vida, muitas vezes não é encarado com uma certa meditação, não é encarado com um certo valor, até porque nós fizemos isso e aí às vezes isso vira um automatismo, algo que nós fizemos e fizemos no automático. Então é comum em uma sociedade que vive em um ritmo de, como é que eu posso dizer, em um ritmo de produção, que para a gente conquistar algo nós precisamos produzir, ser produtivo, e a gente acaba criando mecanismos para que a gente possa fazer atividades, e essas atividades elas possam então saírem de uma maneira produtiva. Está aí os apps, está aí ChatGPT, então um monte de tecnologia para fazer a nossa vida ser mais produtiva. E a tecnologia ela pode facilitar, mas ela vai criando mecanismos que nos fazem meditar menos naquilo que nós estamos fazendo. Cria mecanismo que faz com que a gente perceba menos aquilo que realmente é importante por meio das nossas atividades. Ela facilita, mas às vezes ela nos deixa mais automáticos, mais mecânicos em relação, porque o trabalho duro muitas vezes mais difícil, algum tipo de app está fazendo, algum tipo de site já está programado para fazer por nós. E aquela coisa mais manual, aquela coisa mais artesanal, vai deixando com que a gente fique menos interessado por algumas coisas. E aqui, meus irmãos, não é diferente em relação ao que nós aprendemos em relação... Esse microfone, ele prejudica os pregadores, né? Mas o que a gente tem que ter em vista, meus irmãos, é que na palavra de Deus é fundamental nós fazermos meditações, nós pararmos e nos concentrarmos naquilo que nós temos como um hábito. A religião, a verdadeira religião, de alguma forma, é buscar a Deus, e buscar a Deus em meditação, em oração, em palavra de Deus. Isso não muda.
O segredo dos homens de Deus até então sempre foi ter comunhão com Deus por meio da sua palavra, oração e meditação. Não tem outra forma. Se o nosso ritmo mudou, se as nossas tecnologias melhoraram e ajudam por um lado, por outro nos tiram a sensibilidade de podermos então pararmos e meditarmos e compreendermos aquilo que nós fizemos. Senão todos os nossos rituais, vamos dizer assim, nosso culto a Deus, ele se torna algo mecânico, ele se torna algo só feito. Daí nós somos aqueles que fizemos aquelas orações para dormir, para acordar e para almoçar. Mas comunhão com Deus, relacionamento com Deus, coisas reais com Deus, experiências reais com Deus, nós estamos vivendo ou nós estamos cumprindo, né, a oração do almoço? Às vezes a gente precisa analisar um pouco mais quais são essas expressões e a importância dessas expressões para a nossa vida. Nós falamos sobre amor, o mundo fala sobre o amor. Nós falamos sobre andar juntos, sermos amigos. Muitas pessoas andam juntos e são amigas. Mas a unidade da igreja é algo muito maior. O pacto que aqui a gente fala tem uma expressão muito mais forte. Não é só um acordo, não é um contrato, é um pacto. É algo que nós firmamos não só diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. E aí a coisa é mais séria. Não é uma empresa, é um organismo vivo, orgânico, de pessoas reais, de pessoas que Jesus chamou e escolheu para viver em comunidade. Não é algo humano, não é algo que nós criamos, não é algo por afinidade que simplesmente nós viemos e achamos legal a igreja, o rosto das pessoas, as pessoas são simpáticas, as pessoas são legais, me fechou com o pastor que está ali naquela instituição, não, acho que aqui ali é meu lugar, não. A comunidade de Deus são aqueles que Deus escolheu para viver em comunidade, em amor a Ele e amor ao próximo. E, meus irmãos, isso não é fácil. Na realidade, isso é muito difícil. E o desafio maior é que a gente encontre aonde que isso é, onde é o valor real dessa comunidade e por que essa comunidade se reúne, então, para ser um corpo, um organismo vivo para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, o nosso pacto, ele traz alguns aspectos que contribuem para que a gente compreenda a essência do que é ser uma comunidade e ter uma união com Cristo e com o seu corpo. Nenhum membro ele é menos importante dentro do nosso corpo e nenhum membro na igreja é menos importante um dos que os outros, independente da função, independente do dom e da vocação que eles exercem. E à medida que a gente entende isso, a gente consegue compreender a importância e a seriedade de vivermos em comunidade. E essa comunidade ela é fortalecida por meios pelo qual a gente precisa encontrar, por meio da verdade de Deus e do Evangelho, a forma com que nós devemos conviver e viver. E o pacto nos lembra isso. Os pontos do pacto nos lembram isso. Então, meus irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses, vamos fazer essa primeira leitura para a gente compreender a saudação de Paulo em relação a esta igreja e como ele se expressa aqui. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, que está em Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando vós em nossas orações. Paulo faz uma saudação à igreja em relação a esse corpo, a essa unidade que ali está na igreja de Timóteo. E ele sempre faz orações em agradecimento a Deus pela vida de todos que ali estão, a essa comunidade. Por ela estar reunida ali, e ele faz orações mencionando eles em oração, nesta unidade, em favor desta igreja. Meus irmãos, a unidade, meus irmãos, então, ela não é algo simplesmente automático que aconteceu, porque pessoas decidiram se reunir por si próprias, por afinidades, por algo em comum, mas muito mais do que isso, ela é a própria expressão da vontade de Deus. Parece que criar uma igreja e estar obviamente nós temos algo em comum, que é Cristo, mas muito mais do que aquilo que nós entendemos que é algo comum para nós, ela não é só algo comum porque nós decidimos que assim deve ser, mas a unidade é a expressão da vontade de Deus. Deus criou a comunidade. Por que ele criou a comunidade? Porque ele é comunidade.
O que Deus fala em Gênesis, ele fala que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa semelhança. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo criam o homem para viver em comunidade, porque ele é comunidade. Nós somos a expressão, nós somos a imagem daquele que é comunidade. Ele nos criou para viver em unidade, assim como eles são uma unidade. Jesus ora, e por que eu digo que é a expressão da vontade de Deus? Jesus ora e faz oração e diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua comunidade. Essa é a comunidade para o seu povo, viver em união. Essa é a expressão, então, é a vontade de Deus. Essa unidade não é uma mera preferência humana, mas uma expressão da vontade divina para o seu povo. Deus quis que fosse assim. Então nós nos reunimos aqui não porque nós queremos e não por uma afinidade, ou não porque gostamos da igreja ou de algumas pessoas, porque Deus quis assim. Porque essa é a vontade de Deus. Por que tu vem na igreja? Porque Deus criou a igreja. Por que você ama a igreja? Porque Deus ama a igreja. Porque você ama a igreja e você vem à igreja porque Jesus morreu pela igreja e pelo seu povo. Você entende que daí a maneira com que nós vemos aqui, a motivação, ela muda. Vou para a igreja porque tem que ir para a igreja, porque, tem que, enfim, aquelas coisas que parece que viram rotina, mas não. Eu venho para a igreja porque Deus, essa é a expressão da vontade de Deus, porque o seu povo se reúna e o adore em espírito e em verdade. É para isso que nós viemos na igreja. É muito maior do que nós. Não é nossas preferências, não é os nossos desejos. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nosso pacto ainda fala, meus irmãos, que a gente deve evitar distensões acerca de muitas coisas que prejudicam os nossos relacionamentos. E isso é o nosso ponto 1. Se nós percebemos aqui, nós, membros da Assembleia de Deus, do Jardim Botânico, fundamentados nas Escrituras que ensinam sobre a vida cristã em comunidade, decidimos firmar então esse pacto e os compromissos desse pacto. Trabalhar e orar pela unidade do Espírito e vínculo da paz, não sendo dissidente em questões doutrinárias. Então nós percebemos que nós devemos trabalhar. Por que nós devemos trabalhar e orar? Porque a unidade é a expressão da vontade de Deus. E seguindo aqui, não sendo dissidente em questões doutrinárias fundamentais e submetendo-se à liderança da igreja. Todos esses textos fazem menção a isso, e eu vou tentar, meus irmãos, obviamente, é difícil nós utilizarmos todos os textos, mas eu vou citar e nós vamos meditar nele para que nós possamos, então, compreender a importância de cada ponto aqui, para que a gente possa, então, renovar isso e lembrar em nossos corações a importância, então, de vivermos esse pacto. Então, acerca disso, meus irmãos, evitando dissensões desnecessárias, nós temos aqui esse segundo ponto. Primeiro, a unidade como expressão da vontade de Deus. Segundo, evitando dissensões em questões doutrinárias. A unidade do corpo de Cristo, ela é desafiada quando surgem divergências em questões doutrinárias fundamentais. Meus irmãos, como eu falei, vivemos o amor, né? Nós se amamos, nós nos amamos, nós estamos aqui, né? Nós nos damos bem, mas quando nós temos algumas divisões em pensamentos, em algumas coisas que nos confrontam em relação àquilo que nós entendemos como certo e errado. A questão é que não existe aqui o meu certo, o seu certo, mas existe uma maneira certa, e as Escrituras são a maneira certa pelo qual nós devemos seguir. Não da nossa maneira, não da maneira do outro, mas sim da maneira que Deus quer. Então, dessa forma, meus irmãos, essas dissensões é que muitas vezes fazem com que isso nos divida em relação à unidade do corpo de Cristo. Mas como nós lidamos com isso? De que forma a gente entende essas coisas em relação a isso? Nós não devemos questionar nada, nós não devemos questionar a liderança ou os irmãos por algum ponto, de maneira nenhuma. Isso é importante e necessário. Porém, há uma diferença quando nós discordamos e buscamos apoio em relação a compreender o que está sendo falado, e outra coisa é nós criarmos dissensões por causa de algumas verdades ou de algumas compreensões que nós temos. É diferente. É diferente ser resolutivo daquele que está buscando, então, somente confronto de uma maneira belicosa, de uma maneira que simplesmente você quer questionar algo como se aquilo fosse uma oposição a você.
Aqui ninguém, meus irmãos, busca oposição, e Paulo aqui nos ensina de uma maneira a compreendermos que essas dissensões, principalmente em Romanos, ele fala que nós devemos buscar harmonia entre os irmãos. Nós devemos buscar, então, sermos não seguros de nós mesmos aos nossos próprios olhos. Porque à medida que o orgulho, à medida que nós somos seguros de nós mesmos, daquilo que nós compreendemos, nós viemos com todo o orgulho, muitas vezes, para dizer que a nossa verdade é a que está certa. Mas não existe a nossa verdade, existe a verdade das Escrituras. E quando eu vou com amor e com harmonia, no sentido que eu busco não ser maior do que os outros, eu busco então uma resolução para aquilo que me traz dúvidas, para aquilo que me faz então estar sendo confrontado por algo que eu acredito que esteja errado. Mas quando nós buscamos em harmonia compreender por que nós cremos em determinadas doutrinas, é que quando nós vamos buscar a resposta para isso, nós encontramos então esse acolhimento para que nós possamos então discutir algo que é realmente importante para a nossa comunidade. Ao contrário disso, meus irmãos, a resposta da maioria das pessoas em relação a discordâncias, e digo aqui pelo tempo de experiência em relação à Igreja de Jesus, as pessoas vêm e falam sobre problemas da igreja como se elas não fizessem parte da igreja. Elas falam assim, não, mas aqui os irmãos fazem assim. Ah, mas aqui sempre foi não sei o que lá, assim. Mas parece que ela, naquele momento ela não faz parte dali. Ela diz, não, mas está errado isso. Não, o pastor faz errado, os irmãos fazem errado aí, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, mas sempre de uma maneira quando ela se exclui da responsabilidade de tomar atitudes também em relação, porque ela faz parte disso também. Quantas vezes ela buscou a liderança da igreja, quantas vezes ela buscou os irmãos para que aquele ponto de convergência pudesse então ser solucionado. É isso que acontece, meus irmãos, quando nós buscamos dissensões. O nosso espírito está meio que programado para buscar a confusão. O nosso espírito está programado para ser beligerante em relação àquele problema que está acontecendo, que está ocorrendo naquele momento. Então há uma grande diferença quando nós buscamos dissensões, e isso acaba então prejudicando a unidade, e é aí que nós somos desafiados, meus irmãos, a buscar a harmonia que Paulo fala em Romanos. Vamos pegar esse texto aqui, Romanos 12, 16. Que é os textos que nós estamos, que tem no nosso próprio pacto, tá? Os textos que eu não puder abordar, os irmãos copiem ou olhem ali no nosso mural e meditem neles. Romanos, então, capítulo 12, verso 16, ele fala o seguinte: sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios em vossos próprios olhos. Ou seja, meus irmãos, o orgulho próprio faz com que nós não sejamos humildes para falarmos sobre situações ou doutrinas ou coisas que muitas vezes criam-se pontos de convergência. Nós devemos ser humildes, né? Considerar, assim como Paulo fala também em Filipenses, considerar o outro como maior do que eu. Ir com humildade. O problema é que hoje as pessoas têm uma jactância no saber, na sabedoria, que quando chega ao pastor da igreja ou chega a algum irmão, já chega com aquele ar belicoso, aquele sentimento mesmo de que aquela coisa tendenciosa, aquela coisa de fazer uma pergunta, já sabe a resposta da pergunta e fica ali fazendo um testezinho, fica ali falando de alguma coisa, na verdade prejudicando. Isso é uma dissensão, meus irmãos. Não é um olhar humilde, não é um olhar que de fato assim tem interesse para que essas coisas então sejam solucionadas. Então isso é importante, meus irmãos, porque isso tem impacto na unidade da igreja. Então toda a diferença, todo pensamento ao contrário, ele não é rechaçado, ele é ouvido, mas desde que seja com humildade e com uma intenção de que o corpo de Cristo ele possa andar em harmonia. Que possamos ser humildes, meus irmãos, e pensar nisso também. O terceiro ponto aqui ainda do primeiro tópico é submissão, meus irmãos, à liderança da igreja. Além disso, a unidade é fortalecida quando nós nos submetemos à liderança da igreja. E aqui nós temos o texto de Hebreus que nos ajuda um pouco a pensar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero falar rapidamente sobre isso, meus irmãos, é que muitas vezes, meus irmãos, a gente tem dificuldade, a compreensão de sabermos nos submetermos aqui não como algo
não como algo, somente como uma regra que deve ser obedecida, não só como uma forma de nós, muitas vezes, obedecermos porque a gente tem que obedecer, mas essa obediência, meus irmãos, essa submissão, essa questão, ela contribui, meus irmãos, principalmente para essa coesão, para essa harmonia da igreja. Não porque a gente tem que obedecer, mas porque a gente entende, submete em amor a uma compreensão daqueles líderes que estão debaixo da mão de Deus. Graças a Deus, irmãos, pela Igreja do Botânico, falo aqui como um dos pastores, mas falo também como alguém que está sendo pastoreado pelo presbitério dessa igreja. E falo que como é bom, meus irmãos, andar com homens de Deus. Muitas vezes a gente tem tantas igrejas e parece que é fácil nós nos submetermos quando nós nos damos bem com a liderança ou quando a liderança não tem nada a nos falar em relação a uma exortação um pouquinho mais forte. Daí todo mundo é legal, todo mundo é bom, todo líder é muito legal. E daí, meus irmãos, nós temos vários líderes coaches que talvez não precisam falar sobre coisas difíceis, mas só sobre coisas boas. E daí é mais fácil. Essas pessoas são mais admiradas. Mas aquelas pessoas que são muitas vezes mais duras, elas são encaradas de uma forma um pouco diferente. Talvez em desafeto, em desamor, mas muitas vezes não se compreende a real intenção do coração daqueles que lideram e sabe da sua responsabilidade em relação às pessoas que eles estão à sua responsabilidade. Meus irmãos, vocês querem amar a liderança de vocês? Orem. Orem pela liderança, para que o Senhor dê graça, porque a responsabilidade não é só diante das pessoas que estão ao nosso redor, mas sim diante de Deus. E isso, meus irmãos, não tem que fazer, porque diante de Deus nada esconde. Nem líder esconde a sua vida, a sua própria vida de Deus. E aqui, meus irmãos, não é, muitas vezes, aqui digo por mim próprio, soava no meu coração muitas vezes assim, essa coisa assim, me rogar como um líder da igreja, como um pastor da igreja, parecia assim algo orgulhoso demais em certo sentido, mas quando, à medida que as coisas iam vindo e o tempo foi passando, eu fui compreendendo que não é rogar e nem pensar algo para si próprio em relação a uma posição, porque diante da igreja, não só a posição ou o cargo ele é estabelecido, mas quando isso é diante de Deus, isso é muito mais sério. Se eu estou pastoreando pessoas, se eu estou aconselhando pessoas, isso é muito sério. E essa responsabilidade vai ser cobrada dos líderes em relação às pessoas. Então, quando a gente leva isso a sério, meus irmãos, as coisas ficam muito mais difíceis. Chorar com as pessoas, se preocupar com as pessoas, é algo que pesa o coração dos homens de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos em nossa igreja, nós devemos pensar que Deus deu homens aqui, e graças a Deus pelos homens que Deus deu a esta igreja. Porque, meus irmãos, o que há de tirano, o que há de pessoas que usurpam do povo de Deus em relação à liderança, é terrível. Deus nos deu uma comunidade, meus irmãos, fortalecida, e homens que amam a Deus, e que graças a Deus nós podemos caminhar e dizer graças a Deus porque Deus nos deu pessoas que amam a Jesus e amam a sua igreja. Que vocês orem, meus irmãos, e a submissão não em relação a se a liderança é querida ou não, mas sim se eles são homens de Deus ou não, se eles caminham com Jesus ou não. Se você tem afinidade ou não com o pastor da igreja, ou se você gosta ou não do pastor da igreja, você deve pensar o que ele é diante de Deus e a sua vida diante de Deus. E se ele é um homem de Deus, sujeite-se a ele. Ame ele e ore por ele. Hebreus fala dessa forma, vamos acompanhar aqui o texto rapidamente. O texto de Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Como é bom, meus irmãos, andar em nossa geração e poder saber e ser consolado de que homens de Deus estão ao teu lado, não para dizer somente coisas boas, não só para te trazer conforto ou para não falar coisas que você deve melhorar, mas pessoas que podem olhar para o teu rosto, sinceramente dizer assim, aqui está errado, aqui você precisa melhorar, aqui você deve ser confrontado. E graças a Deus por isso, meus irmãos, porque tem homens sinceros e verdadeiros que fazem isso, digo por mim mesmo. Quarto ponto, meus irmãos, a busca da paz e a edificação mútua. Em Romanos, aqui no capítulo 13,
verso 13 e 19, nos encoraja, então, a não colocar obstáculos e tropeços diante dos nossos irmãos. Em vez disso, recomendamos buscar o que conduz à paz e à edificação mútua, ou seja, nós devemos ser um instrumento de bênção para a vida do povo de Deus e da Igreja de Cristo. Não botar obstáculos, mas sim contribuir, então, para a vida dos nossos irmãos. Isso implica, meus irmãos, muitas vezes, renunciar aos nossos direitos, renunciar a muitas coisas em nossa vida e priorizar a paz entre os nossos irmãos, o bem-estar dos nossos irmãos, o bem-estar espiritual, a vida espiritual dos nossos irmãos, e isso requer responsabilidade de todos nós em relação aos nossos irmãos. Muitas vezes, como eu falei, Paulo fala em Filipenses, que nós devemos considerar o nosso irmão como maior. Então, muitas vezes nós vamos ter prejuízo, de certa forma, mas para a edificação do corpo de Cristo, há um bem maior, há algo maior em relação à nossa vida, porque nós não somos isolados e solitários, mas nós temos irmãos, irmãs e irmãs que precisam crescer em sua fé. Concluindo isso, meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo é um testemunho poderoso do amor de Deus. À luz das Escrituras que nós exploramos aqui, alguns textos, é que nós podemos, então, meus irmãos, trabalhar de uma forma mais diligente, prestando mais atenção naquilo que tem acontecido ao nosso redor, e não só com a nossa vida espiritual, não só com aquilo que nós somos, aquilo que precisamos, mas sim com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo, e como esse corpo ele anda bem ajustado. Nós devemos então saber que isso é um testemunho poderoso, meus irmãos, é um testemunho poderoso da Igreja de Cristo, quando nós andamos nesse cuidado, diligentes, no vínculo da paz, assim como o texto de Efésios fala. Que a nossa igreja, meus irmãos, seja conhecida não apenas por uma ortodoxia, que isso é importante, crer de uma maneira correta, mas sim também, meus irmãos, nós andarmos dessa forma coesa, dessa forma harmônica, de uma forma em amor, em cooperação, cooperarmos uns com os outros, Isso é fundamental que isso possa refletir, meus irmãos, a presença de Cristo. Cristo está em nosso meio, nós cremos em Jesus e Ele está então reinando em nosso meio por meio dessa comunhão, dessa comunidade. E que Deus conceda essa graça, meus irmãos, e vivifique os nossos corações para essa unidade. O segundo ponto, meus irmãos, ele diz respeito a caminharmos juntos nessa unidade em amor fraternal. Nós somos chamados, então, a refletir sobre a beleza e a importância de caminharmos juntos no amor fraternal. Uma coisa completa a outra. Então, nós devemos andar nesse amor fraternal. E no texto de Efésios e também no texto de Pedro que nós temos ali, Paulo, então, ele é inspirado, meus irmãos, pelo Espírito Santo e exorta-nos a falarmos, então, palavras que edifiquem o povo de Deus. Queremos o bem do nosso irmão e tudo quanto saia da nossa boca possa ser para edificação, para trazer graças aos ouvintes. E, meus irmãos, que maravilhoso é nós podemos ter essas experiências diárias, ter essas boas notícias aos nossos irmãos, falarmos do Evangelho, porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito prontos para nos reunirmos e falamos de todo tipo de coisa, mas menos do Evangelho. Não que seja errado, meus irmãos, nós temos afinidades por coisas específicas, por estilos de músicas, por filmes, por séries. Nada disso é ruim, por futebol, nada disso é pecado. Porém, meus irmãos, nós nos reunimos e só falarmos disso e nunca ter uma palavra de ânimo, nunca ter uma palavra guiada pelo Evangelho, uma oração, nos reunimos para orarmos uns pelos outros. Meus irmãos, nós somos crentes. Nós somos filhos de Deus. Se nós nos reunimos também com este propósito, os nossos momentos vão ser insignificantes, porque eles só são para coisas banais muitas vezes. E não por dizer ainda que muitas vezes, muito mais secularizados. Às vezes rodas de conversas que falam de tudo, mas menos sobre Jesus. Jesus tem que permear todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas relações. Fale de série, fale de futebol, fale de vida familiar, fale de tudo, mas fale sobre Jesus. Orem como uma comunidade que está pronta a edificar uns aos outros, que se importa com a vida espiritual uns dos outros. Nós somos crentes, e isso faz toda a diferença. Nós nos reunimos somente por nós nos reunimos para falar sobre Jesus, sobre o nosso Salvador. Isso é importante, é fundamental, e isso deve ser uma rotina e uma vida que faça com que a gente possa desfrutar dessa comunhão em comunidade, edificando uns aos outros. Ou seja, meus irmãos, essa vida em comunidade
ela deve ser um bálsamo, não só para nós, mas pessoas que nos visitam, que elas venham aqui e encontrem essa diversidade em falar de várias coisas que nós gostamos, mas que a nossa fala seja um bálsamo para aqueles também que estão ao nosso redor. Seja um conforto das palavras de Jesus em relação à sua igreja, em relação ao Evangelho, que nos traz esperança. Então, isso demonstra o nosso amor fraternal uns com os outros, meus irmãos, de uma maneira que, então, é expressada em nosso relacionamento, enquanto nós podemos falar de Cristo e refletir essa graça que é transformadora, essa graça que atinge aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vivemos, isso é a essência daquilo que está em nós, na nossa comunidade fraternal. O segundo ponto ainda da segunda pergunta, exercendo esse amor, esse cuidado que Gálatas fala, que em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo então nos instrui a carregar as cargas uns dos outros, e isso vai além, meus irmãos, vai além de simplesmente oferecer só algo prático. E aqui a gente pensa, mas como assim? Tu falou que é importante nós termos prática e fazer coisas práticas em relação e demonstrar o amor ao próximo. Sim, é importante e é fundamental, mas não só prática porque às vezes os ritmos práticos eles podem ser somente uma justificativa para nós estarmos bem com Deus. Ou seja, a caridade, muitas vezes ela se torna só um hábito para dizermos assim, não, já fiz a minha parte. Então a parte prática muitas vezes ela não pode virar também uma rotina em que eu dou um alimento, ou ajudo financeiramente alguém, isso é muito importante, muito bom, eu sou caridoso, eu ajudo instituições com problemas, enfim, necessitados, mas ele não é só prático, ele tem um olhar um pouco mais aprofundado, e esse olhar aprofundado em carregar as cargas uns dos outros, ele significa também ele compartilhar fardos emocionais, espirituais, mentais, e aqui é um ponto muito delicado e muito difícil. Você já experimentou carregar a carga de alguém que tem algum problema psicológico? Ou algum problema, não estou dizendo aqui ser psicólogo, existe tratamento, existem profissionais para isso, mas você já parou para carregar a carga de alguém que está enfrentando uma situação muito difícil, emocional, espiritual, mental? É difícil, é complicado, se gasta tempo para esse tipo de acolhimento. Mas isso também deve ser uma prática nossa, de carregarmos os fardos uns dos outros. E, meus irmãos, guarde no coração isso. O cuidado mútuo é uma expressão tangível do amor de Cristo. O cuidado mútuo é uma expressão tangível do amor de Cristo. Nós expressamos que nós amamos a Deus, e que Deus nos ama, e que Deus ama o próximo, quando nós, de fato, carregamos os fardos uns dos outros. E nós podemos apalpar isso, porque nós praticamos isso uns com os outros. Então isso deve ser a expressão tangível do amor de Cristo em nossas vidas. Terceiro ponto, meus irmãos, nós devemos velar uns pelos outros. E velar aqui tem o sentido de vigilância, de nós vigiarmos em amor fraternal, e isso é crucial para a jornada da fé. Nós devemos, meus irmãos, orar pelos nossos irmãos, e vigiarmos em amor fraternal, muitas vezes, aqueles irmãos que estão prestes a cair, ou aqueles irmãos que estão fracos na fé. Precisamos sim ter esse olhar onde nós vemos os nossos irmãos quase tropeçando ou tropeçando e podemos estar juntos vigiando com eles, velando por eles em relação à sua caminhada e à sua jornada de fé. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver as nossas vidas cristãs não de forma isolada, preocupados só com os nossos problemas, mas nós devemos preocupar e vigiar pelos nossos irmãos também. Nós devemos vigiar uns pelos outros, meus irmãos. Nós devemos ter cuidado uns dos outros com amor fraternal. Nós temos que estar prontos a orarmos pelos nossos irmãos. E não só isso, meus irmãos, encorajar e acolher amorosamente os nossos irmãos. Isso é importante e é fundamental. Nós concluímos então, meus irmãos, nessa pergunta 2, nesse ponto 2 do nosso pacto, que, portanto, meus irmãos, nós somos chamados a nos alegrar com os nossos irmãos, a ficarmos felizes com os nossos irmãos, mas compartilharmos também as cargas e as tristezas uns dos outros, com amor, com compaixão. Essa, meus irmãos, é uma essência da nossa comunhão, da nossa comunidade cristã. É uma jornada que nós devemos compartilhar pelo amor de Cristo Jesus. Terceiro ponto, meus irmãos, aqui é o compromisso com a comunidade de fé. Hebreus, vocês vão acompanhando à medida que eu vou falando e vão vendo se está de acordo com o que eu estou falando. O compromisso, meus irmãos, com a comunidade de fé nós devemos ter em Hebreus, então,
capítulo 10, verso 25, e Romanos 16, o apóstolo Paulo então aqui faz uma exortação, e aqui primeiramente em Hebreus dizendo: não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e também quanto mais vedes que o dia se aproxima. Aqui, meus irmãos, nós somos então chamados a não abandonar as reuniões da nossa congregação, pois a comunhão dos irmãos é algo vital para o nosso crescimento espiritual, então não podemos subestimar a importância de nós reunirmos aqui como igreja. Não é à toa, meus irmãos, que nós frisamos a importância de estarmos presentes nos cultos. Não é porque os pastores querem a igreja cheia, não é porque a gente quer aqui criar qualquer tipo de estabelecimento que a gente precise ou necessite de pessoas aqui para que nós possamos interter. Nós estamos aqui preocupados para que o Evangelho seja ministrado à Igreja de Cristo e ela cresça com saúde, com vitalidade por meio do Evangelho. Isso acontece em nossas reuniões, e aqui é o conselho do próprio autor de Hebreus falando que nós não deixamos de congregar até que o dia do Senhor venha. E nos incentivamos com essas palavras, com essas exortações. Então, meus irmãos, quando alguém falar para você: por que você não vem no culto? Ele não está cuidando da tua vida em sentido que ele está só xeretando a tua vida porque que tu não está fazendo alguma coisa ou outra. Isso é cuidado. É quase que ele te dá um abraço. Quando ele disser para ti assim: mas não, por que tu não vem no culto? Encare isso como um abraço. Ele está preocupado com a tua vida. Mas não, por que tu não tem vindo? Ele não está se metendo, meus irmãos. Não está se intrometendo. Ele está dizendo assim: eu amo a tua vida e eu quero te ver bem na igreja de Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós devemos andar juntos em adoração, aprendendo a palavra, nos encorajando mutuamente a essa caminhada de fé. Isso é amor fraternal. Além disso, meus irmãos, Paulo em Romanos, agora no texto de Romanos, ele menciona a importância da hospitalidade, da comunhão entre as igrejas, entre os irmãos, receber as pessoas virem, se sentir acolhidas, sabendo que elas fazem parte do povo de Deus. Que a igreja do Botânico possa ser hospitaleira, que nós possamos receber bem as pessoas, dar todo o amor necessário para que as pessoas que entram aqui sejam cristãs ou não, que elas possam se sentir acolhidas e possamos ter essa hospitalidade em recebê-la, que possamos ser generosos, possamos ter um coração aberto para receber as pessoas. Essa atitude, meus irmãos, nada mais do que reflete o amor de Cristo. E não só isso, meus irmãos, a colaboração. Porque quando as pessoas entram aqui, as pessoas não devem entrar aqui simplesmente e é o pastor que vai dar atenção. Ah não, aquele ali já dá atenção, não tem problema. Meus irmãos, que as pessoas entram e sejam cativadas por amor dessa igreja, de todas as pessoas que se interessam e vê que alguém entrou. Ah, entrou um visitante novo. Ah, entrou? Mesmo? Aquele irmão lá está começando a vir com as 4, 5 cultos que está aí. É mesmo? Eu nunca tinha visto ele. Parece um desinteresse mesmo. Não que seja proposital, meus irmãos. Não estou dizendo que ninguém que faz de propósito, mas também ao contrário não acontece. Ser ativo também não está acontecendo. A gente está sendo passivo muitas vezes, quando simplesmente eu venho aqui, converso com as pessoas que eu gosto de conversar, os assuntos que eu consigo conversar e gosto de conversar, e saio pela portinha, vou para casa e está tudo bem. Há um interesse de perceber quem é que está novo aqui na igreja, quem é que está vindo, qual é o visitante que está vindo, alguém de outra congregação, de uma outra comunidade de fé. Nós conseguimos receber essa pessoa, nós sabemos quem está entrando e saindo da nossa igreja. Não estou dizendo aqui chegar e formar uma amizade, ser o melhor amigo da pessoa, isso não acontece do dia para a noite, mas ter essa colaboração onde eu penso que eu faço parte deste corpo e preciso receber os membros dessa igreja ou de outras igrejas. E não só isso, ser hospitaleiro. É importante nós sabermos, meus irmãos, quem entra em nossa igreja e quem sai da nossa igreja. Isso demonstra compromisso, responsabilidade de quem está dentro de uma comunidade. No entanto, meus irmãos, há momentos, então, na vida em que devemos mudar o local, ou por motivos pessoais, familiares, ou outras coisas. Aqui tem a ver com a parte final ali em relação a nós, muitas vezes, temos que mudar de um lugar por um determinado acontecimento em nossa vida, por trabalho, e tantas outras coisas que às vezes acontecem, mas o pacto nos aconselha que nós devemos, então, procurar uma comunidade de fé que expressa a fé verdadeira e ali nós congregarmos. Isso é um cuidado, meus irmãos, a quem de só vivermos neste âmbito.
Tem um cuidado em que expressa que aquela pessoa que veio nessa comunidade, agora por ela não fazer mais parte dessa comunidade, então se vira sozinha aí. Não. A preocupação dessa igreja é que nós continuemos orando por essas pessoas que saem daqui e que Deus dê a elas uma boa comunidade e que elas procurem essa comunidade e vivam a sua fé. Não percam a sua fé. Ou seja, a liderança dessa igreja, e essa igreja não está só preocupada com quem está congregando aqui, mas se preocupa com todos os membros, inclusive aqueles que muitas vezes saem e vão para outras igrejas, ou para outros locais, ou para outros países, ou para outras cidades. Nós devemos cultivar esse amor fraternal e orarmos por esses irmãos, e esses irmãos também devem ter a responsabilidade de buscar um local onde eles possam congregar e ali também colaborar com as suas vocações e seus dons, e não simplesmente desanimar na fé e deixar de cumprir este pacto que nós firmamos aqui como povo de Deus. Também nós não podemos ser membros ou líderes de outras igrejas aqui simultaneamente. Aqui parece um pouco fora da nossa realidade em certo sentido, que as pessoas às vezes não pensam nisso. Não, eu congrego aqui, não congrego em outro local. Mas às vezes quando nós estamos desanimados, meus amigos, eu quero só frisar um pontinho aqui, às vezes quando a gente está meio desanimado com a congregação local ou com um líder da igreja, a gente meio que procura alguns outros pastos assim, e às vezes a gente vai num lugar, no outro, a gente fica meio que fazendo uma comparação. Daí a pessoa não convive direito com uma outra comunidade e fica assim, mas aqui é diferente, aqui é legal, aqui o povo é unido. Parece que todo mundo é muito melhor do que o lugar onde nós estamos, porque às vezes no lugar que nós estamos meio desanimados com algumas coisas que acontecem, e daí a gente olha para outro lugar e aquele pasto sempre é mais verde, né? E daí a gente fica lutando ali, e a gente às vezes simultaneamente está congregando em dois lugares, mesmo que não seja oficial. Daí a gente está lá naquele lá e aqui. Daí a gente não quer ir para lá muitas vezes, não sabe, não tem certeza se vai para outro local, daí a gente fica incomodando na igreja local e fica achando problema e fica disseminando muitas vezes problemas. Não que a gente tenha encontrado isso, meus irmãos, mas eu estou dando aqui uma ilustração de como às vezes é fácil nós ficarmos insatisfeitos em algum local e irmos para outro, não conhecendo a realidade, mas a gente nem se aprofunda com a realidade, mas daí a gente fica aqui incomodando, achando problema, dizendo que o irmão está olhando de cara torta, ou o pastor, alguém está fazendo alguma coisa. Estou falando isso mesmo porque isso é uma realidade, isso acontece. Então, meus irmãos, não procurem a ficar nessa forma, ou se você em algum momento aconteceu isso, né, e ficar fazendo comparações de um lugar ao outro. Isso vai prejudicar a tua fé, isso vai te matar espiritualmente, vai matar a ti, a tua família, talvez vai prejudicar muitos irmãos que estão ao teu redor e não vai resolver nada, vai criar dissensões e muitos outros problemas para a comunidade. Se nós temos problemas em nossa comunidade local, e isso faz parte porque somos pecadores, nós devemos buscar então a harmonia, buscar de uma forma que busquemos então a liderança, os irmãos, e possamos viver então nessa comunidade e também não fazermos situações que compliquem então a nossa comunidade. Em conclusão a isso, meus irmãos, portanto, nós consideramos esses princípios, somos desafiados a ver uma vida comprometida à comunidade cristã, que possamos então valorizar as reuniões da congregação, buscar a comunhão entre as igrejas, entre os irmãos, e quando nós mudarmos então de uma igreja para outra, meus irmãos, que possamos nos comprometermos, né, a este local, a essa igreja, com os nossos dons e as nossas vocações. Muito bem, meus irmãos, o quarto ponto aqui, vamos ver se o horário me permite, mais uns 10 minutinhos eu consigo encerrar. Então, meus irmãos, o quarto ponto tem a ver com a vida pela graça de Deus, buscar viver pela graça de Deus e como resposta à salvação dos nossos pecados, otorgados por Jesus Cristo, em santidade, conforme os preceitos da palavra de Deus, autoridade final em questões de fé e moral, renunciando então às práticas mundanas, às paixões humanas. Isso que tem a ver, meus irmãos, que nós devemos viver pela graça de Deus, e isso deve ser uma resposta transformadora, que faz com que as nossas vidas não sejam uma vida desleixada, mas uma vida em que nós praticamos ativamente a palavra de Deus, a busca pela piedade e a busca pela santidade. Assim nós devemos seguir. Devemos então responder, meus irmãos, a esse precioso chamado que Deus nos traz, a esse precioso dom que é a graça de Deus, buscando viver então, meus irmãos, como falei, em santidade, em piedade. O apóstolo Paulo aqui nos exorta, meus irmãos, aqui em Gálatas, o texto 5:13, a não usar, meus irmãos, a liberdade que temos em Cristo para servir uns aos outros, não usar isso de qualquer forma, mas a usar essa liberdade para servir uns aos outros em amor.
Nossa resposta à graça de Deus, meus irmãos, não deve ser uma vida desleixada, como eu falei, indiferente, sem dedicação, em desconformidade com as Escrituras, com a Palavra de Deus, mas sim deve ser conforme a vontade divina. Isso não só, meus irmãos, em relação à nossa vida espiritual, e principalmente a vida espiritual, é que vai impactar, obviamente, a nossa prática, a nossa resposta em nossa comunidade, em nosso serviço, em nosso comprometimento, em nosso engajamento com a Igreja de Jesus. E aqui, meus irmãos, pode parecer às vezes que a gente chove um pouco no molhado em falar que a graça de Deus reflete algo muito maior, mas parece que para a vida nós ouvimos, e às vezes a resposta, meus irmãos, é indiferença. É falta de busca em relação para que a Igreja de Cristo avance. E não só a comunidade local, mas o reino de Deus avance. Isso não impacta muitas vezes a prática da nossa vida em relação não só à nossa santidade, mas em relação ao crescimento do povo de Deus. Em Efésios, aqui o texto 2, capítulo 2, verso 3 ao 4, nós somos lembrados então da nossa condição interior em relação à graça de Deus. Fomos mortos em nossos delitos e pecados, no entanto, pela sua misericórdia, nós somos vivificados juntamente com Cristo. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora nós somos vivificados. Viver apaticamente, viver passivamente, meus irmãos, viver inertemente, não tem nada a ver com isso. Não faz nem sentido. Se Cristo nos vivificou, logo vida, a vida ela é algo ativo. Quem está vivo, ele vive a vida, ele sorri, ele é ativo, ele faz as suas atividades. Quem está morto está em uma inércia, não pode fazer nada. Ou seja, se nós estamos vivos espiritualmente, logo nós vivemos uma vida ativa. Logo nós somos impulsionados a viver a vida de Cristo em nós, juntamente com a comunidade de Jesus. E aqui é bem prático. O que você tem feito pela sua comunidade? O que você tem feito pelos seus irmãos? O que você tem feito pelo reino de Cristo? Ou Deus te chamou para conseguir um bom emprego somente, a trabalhar, a conquistar as tuas coisas, a ser próspero, a viver uma boa vida? Afinal, você tem que cuidar da sua família, né? Afinal, você tem os seus afazeres, você precisa ser bem-sucedido. Até porque isso deve ser um testemunho para o próximo, deve ser que você é próspero, você é da igreja, você tem dinheiro, você está bem na vida. Desculpe um pouco a minha forma de falar em relação a isso, mas parece que é isso, meus irmãos. Parece que nós vivemos e damos desculpas que a vida que a gente vive é para Jesus, mas ela está rodeada nas coisas que nós queremos e vivemos. Nós como igreja, meus irmãos, nos oramos para estar voando em relação ao reino de Deus. A minha sinceridade aqui está em relação, meus irmãos, a algo muito maior do que a nossa vida que nós projetamos aqui nessa terra. Deus nos fez para a sua glória, Deus nos criou para a sua glória, Deus reuniu o povo do Botânico para a sua glória. E não para ficarmos em volta de nós mesmos. Deus nos deu a nossa família para a glória dele. Tudo que nós temos é para a glória dele. E se nós usarmos isso para a nossa própria glória, meus irmãos, tenho certeza que você é o mais infeliz. Você é o mais desgraçado, porque a graça de Deus não está nisso. A graça de Deus está em você usar isso para a sua glória. E para que a fama de Jesus, para que o reino de Jesus avance nessa terra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a autoridade final nas questões de nossa fé. Fé e moral. Filipenses aqui, capítulo 1, verso 27, ele nos ensina a viver de uma maneira digna ao Evangelho. E a minha fala anterior tem a ver com isso. Nós estamos vivendo de uma maneira digna ao Evangelho de Jesus. O pastor Isaac falou aqui semana passada, se Deus disser para nós, é tudo,
Nós estamos prontos a abandonar tudo? Nós temos dignidade para isso? O Evangelho, ele é consolador, ele nos traz conforto em Jesus Cristo, mas por outro lado ele tem uma dureza que nos faz exigir tudo de nós em relação a Deus. Nós estamos vivendo de maneira digna, assim como Filipenses, Paulo fala que nós devemos viver dessa maneira. Nossa conduta, meus irmãos, ele deve refletir, meus irmãos, a grandeza do Evangelho. A grandeza do Evangelho, meus irmãos. Somos chamados, meus irmãos, a mantermos a nossa fé, a mantermos a nossa unidade, e só mantemos isso com luta, com batalha. Lutarmos pelo Evangelho e lutarmos, nós estamos dispostos a enfrentar tudo. Essa figura, meus irmãos, militar, guerra, lutar, ela faz uma alusão muito importante que demonstra que é tudo ou nada. Se vocês acompanharem as guerras que nós estamos enfrentando aí no Oriente Médio, se nós pensarmos em Israel, quando o soldado é convocado, assim como o pastor Rodrigo pregou também aqui, eles deixam tudo. A gente assistiu uma live de uma moça que ali de Israel, a Aline, ela fala muita coisa sobre Israel. Ela estava gestante, tinha uma criança pequena gestante. O marido dela foi convocado e ele foi. Eu acho que ele disse lá pro ministro, não, eu tenho a minha família, minha esposa está grávida, eu tenho os meus afazeres, tenho meu trabalho. Não pôde dizer. Ele teve que ir para a guerra. Ele teve que batalhar pela sua nação. Meus irmãos, é tudo. Quando Deus que nos arregimentou para essa luta, para essa batalha, Ele nos pediu tudo. Ele não nos enganou. O Evangelho, Ele nos trouxe tudo isso. Que seguir a Cristo é carregar a cruz. Que seguir a Cristo é passar por sofrimentos que Cristo também passou. É desafiador, meus irmãos. Mas o consolo também está em Cristo Jesus. Que assim como o pastor Rodrigo pregou aqui, nós devemos lembrar do Cristo ressuscitado, que a vitória já é certa. Mesmo que passamos por essas dificuldades, a vitória já é certa. Então, meus irmãos, nós devemos lutar com fé em prol da nossa comunidade, para que essa comunidade avance, para que o reino de Deus avance por meio dela. Em Colossenses, meus irmãos, ele nos instiga então a buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. O reino de Deus, meus irmãos, precisa avançar e precisa comprometimento da nossa parte. E em conclusão, meus irmãos, a isso, nós devemos amar os irmãos. E a nossa resposta da graça de Deus deve ser essa vida santificada, essa vida que reflete a Cristo em um mundo de trevas. E essa deve ser a nossa responsabilidade final, que é o ponto 5 aqui. A nossa responsabilidade, meus irmãos, para que esse ministério ele continue. E isso, meus irmãos, exige a nossa vida com Deus, que vai fazer com que nós nos embarecemos com as coisas deste mundo, com as coisas dessa vida, mas que nos faça integralmente estarmos investindo no reino de Deus, em nossa comunidade de fé. E nisso, meus irmãos, nós devemos então fazer com que o nosso coração não só pense de forma muito superficial, mas que ele pulse em relação a esse propósito divino, para que o reino de Deus avance na face da terra. E nós não temos nós fizemos isso somente quando nós estamos vindo ao culto, mas quando nós observamos as nossas ordenanças, quando nós firmamos o nosso pacto, quando a vida de fé, ela transparece em nossas atitudes e tudo aquilo que é fundamental em relação às nossas doutrinas, elas são preservadas e elas são fundamentos para que a nossa fé desenvolva e a fé dos nossos irmãos também desenvolva para algo maior, para um propósito maior que vem da parte do nosso Senhor. E isso está interligado à nossa unidade. Então, meus irmãos, a obra de evangelização, a obra de discipulado, ela deve pulsar em nossas vidas para que a nossa comunidade seja, então, esse organismo vivo que ainda está
de alguma forma, cooperando, contribuindo para que o reino de Deus avance. As pessoas estão amadurecendo na fé, as pessoas estão crescendo na fé em Jesus, amando mais Jesus, para que elas possam então contribuir para que o reino de Deus avance. E a forma de o reino de Deus avançar, meus irmãos, é estarmos comprometidos então a evangelizar por meio então da nossa comunidade. E nós somos então desafiados a olhar além dos limites da nossa congregação. À medida que cresçamos, nós estamos olhando então para este mundo e com desejo com que as almas venham e sejam cativadas então por essa comunidade e por Cristo. E nisso, meus irmãos, envolve o nosso comprometimento, o nosso engajamento, mas também a nossa contribuição. Nós devemos estar atentos, meus irmãos. Se nós queremos que o reino avance, ele não só avança, meus irmãos, somente por meio de orações, de comprometimento, mas com ajuda, com prática. E é isso que o nosso quinto ponto, então, revela a nós que nós devemos, então, fazer com que essas coisas acontecem quando nós trabalhamos, quando nós oramos, quando nós contribuímos e integralmente nós estamos envolvidos com a nossa comunidade. Então, aqui, meus irmãos, nós devemos ter em mente que cada um de nós devemos, então, examinar o nosso coração e fazer, meus irmãos, um compromisso e entender, meus irmãos, a nossa responsabilidade diante da igreja e diante de Deus, porque essa obra, meus irmãos, é grande. Cada um de nós, meus irmãos, devemos contar com a graça de Deus, porque é um chamado, meus irmãos, a desempenhar um papel ativo em nossa comunidade, em nossa comunidade de fé, que nós sejamos, meus irmãos, mais fervorosos em relação a isso, para que o povo de Deus, ele possa cada dia mais avançar para a glória de Deus e a fama de Jesus, meus irmãos, ela ser reconhecida em todos os lugares. Que esse seja um desejo das nossas vidas em relação à nossa comunidade e faça-nos comprometermos mais, meus irmãos, com a vida da nossa comunidade. Vamos orar? Pai eterno, Deus santo, justo e bom. Nessa manhã, Senhor, o Senhor nos desafia, Pai, por meio deste pacto que nós firmamos como membros dessa comunidade, a estarmos, Pai, unidos com este corpo no qual o Senhor, Pai, deste a nós, onde Cristo é o cabeça, onde cada membro aqui, Senhor, é extremamente importante para que este organismo ele viva, Senhor, para que este organismo desenvolva, para que cada dia mais esse organismo produza, Senhor, e seja ativo no Teu reino. Nossa oração Pai, o nosso desejo é que o Senhor dê graça a essa comunidade a perceber as responsabilidades, Pai, e os compromissos que nos dá, Senhor, em meio a cada um de nós em relação ao próximo. Mas não só, Pai, com essa igreja, mas em relação ao Teu reino, Senhor. Tu não nos colocaste aqui, Pai, simplesmente para vivermos a nossa vida, mas só para que nós possamos aqui, Senhor, nos sentirmos abençoados, Pai, sentirmos melhores, mas Tu nos colocou aqui como organismo vivo para o Teu reino, para que Teu reino avance, e para que essa igreja, Pai, ela seja relevante, Pai, em nossa região, e assim, não só em nossa região, mas cada um de nós, como membros vivos, possamos também contribuir para que Teu reino avance, para que tudo que nos rodeia possa ser de alguma forma transformado pelas nossas vidas, porque Cristo está em nós. Nos ajuda, Senhor. Faça com que essa comunidade cresça, Pai, e ame a Ti cada dia mais. Assim nós queremos orar, Senhor, e Te pedir a graça do Teu Espírito Santo, para que traga fervor em nosso coração, e assim, Pai, nós possamos glorificar a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém e amém.